Bom, como eu falei, agora vocês estão dependendo de Santa Catarina, né? Quero saudar o meu amigo Bagatoli. Para os que não sabem, nascido em José Boatê, ou seja, no Alto Vale do Itajaí. Bagatoli, você sabia que existe na tua região, em agronômica, uma família chamada Claudino, sobrenome? O Valmor Claudino dos Santos Filho é proprietário a primeira propriedade rural à direita de quem vai para a agronômica, tem uma reta e sai da 470. À direita fica a propriedade dele. Ele tem 13 hectares. Criou 3 filhos, todos com ensino superior. E há muitos anos ele repete o recorde de arroz do mundo. Arroz irrigado e controlado noturna e diariamente por ele. Em 2001, ele conseguiu 285 sacas de 50 quilos por hectare, graças a Embrapa, Epagre, Itajaí. Portanto, homenageio a tua região com esse dado. Ou seja, 285 sacas são 14.250 quilos num hectare. E com isso ele pôde sustentar e ter o privilégio de ver os 3 filhos com um grau universitário. O que está por trás disso? Aquela figura que você mostrou, e aí eu saúdo o Celso Moretti, a Silvia Masroá, esse é um nome árabe, evidentemente, e todos vocês, os representantes da Embrapa Brasil, né? Embrapa, na sua organização, na sua existência nacional, o sujeito pode alcançar esse sucesso em vários campos, mas certamente não há nenhum mais abençoado e relacionado diretamente com a paz quanto a comida obtida através de métodos sustentáveis. Não sei se existe. Eu costumo dizer que a Embrapa é não só a pérola, a joia da coroa, mas é o melhor investimento, e fiquei muito satisfeito quando você metrificou isso, né, no balanço social. Cada real que entrou gerou uma soma que nos últimos 25 anos, se eu não me esqueci, gerou 1,2 trilhão de reais. Né? E como diz o meu amigo Mick Prokopiak, lá de Canoinhas, na verdade, na economia, ou você tira da terra, ou tira de alguém. E tirar da terra com sustentabilidade, ou seja, garantindo que ela continue sendo fértil e generosa, é uma benção. Então, essa é a minha compreensão para uma outra frase que a nossa querida amiga e senadora, líder do meu partido, Tereza Cristina, aqui falou. Nós temos a obrigação de tratar a Embrapa livre, tanto quanto for possível, de contingenciamentos. Porque a atividade da pesquisa, eu sei que a nossa doutora Silvia é ligada à tecnologia da informação e comunicação. Eu consegui fazer doutorado em engenharia e gestão do conhecimento e concluí aos 62 anos de idade, na Universidade Federal de Santa Catarina. E a minha tese é sobre indicadores de sustentabilidade. Eu queria fazer 2 sugestões. Primeiro, o artigo 73 do Código Florestal, que foi aqui mencionado, com a ajuda da Embrapa, certamente vai ser mais valorizado.
O que diz o artigo 73? Claro que ele se refere ao Sistema Nacional de Meio Ambiente. Mas a Embrapa pode dar um empurrãozinho nisso aqui. Os órgãos centrais e executores do CISNAMA criarão e implementarão, com a participação dos órgãos estaduais, ou seja, descentralizadamente, indicadores de sustentabilidade a serem publicados semestralmente, com vistas a aferir a evolução dos componentes do sistema, abrangido pelo Código Florestal, abrangido pelas disposições desta lei. Ou seja, um pouco daqueles ataques que foram aqui mencionados pela nossa concorrência é porque nós não conseguimos ainda expressar da maneira mais objetiva e crível, que nós somos os melhores. Nós temos 20% no sul, 80% no norte, garantido. Nenhum país do mundo tem isso. Então, quando eles nos pegam, sei lá, por uma varize, comparando, né? Mas tem uma veia saltada ali no calcanhar, né? Mostrando os nossos defeitos que existem, eles ignoram o todo. E aquilo do I am sorry, você criou ali mais um anticorpo. Pode crer que vai ter quem diga que o nosso trigo, sei lá, é mal cheiroso, né? Tem um inseto que vem junto. Claro, a concorrência às vezes chega ao desespero. Eu sempre tenho como exemplo aquele nosso corredor, que acho que era aparentemente um pastor escocês, segurou na hora da chegada e impediu que ele ganhasse a medalha. Você apela para isso, casca de banana, vale. E com essa facilidade das fakes, né? Até desmentir. Então, eu acho que nós temos que, nessa visão, agora passando como última sugestão, nós temos que, o primeiro item dos 8 é sustentabilidade. O que estão falando mal de nós? É sobre isso. Eu não estou falando mal da nossa competência. Fertilizante é um calcanhar de Aquiles. Esse é verdadeiro. Agora, a sustentabilidade é baseada em informação. Quanto mais objetiva e crível, melhor. Como é que você liquidou com a dúvida sobre o esforço que cada município faz para cuidar da sua criança? O índice de mortalidade infantil. É uma coisa tida como crível e verdadeira. Se alguém está falsificando, não é difícil descobrir. A propósito, Florianópolis foi a primeira capital brasileira que chegou a 1 dígito no índice de mortalidade infantil em 1997. E ninguém discute isso. Então, quando você chega a um índice, a um indicador objetivo e crível, a conversa fica mais concentrada na credibilidade, na série histórica, né? Na auditabilidade dos índices. E os índices são auditáveis, né? Cada indicador tem que respeitar pelo menos 14 propriedades. Então, a minha sugestão, para que a nossa Embrapa continue se aprimorando, nós temos um longo caminho a trilhar, eu queria fazer essa sugestão objetiva e homenagear, se me permitirem, tanto a Embrapa em Santa Catarina quanto as nossas criaturas locais. O Estado de Santa Catarina deu muita importância a isso. Nós chegamos a ter uma empresa de pesquisa agropecuária, a Empasc, que, sob a direção de José Oscar Curtis, nos deu os melhores prêmios junto à Embrapa. Um estado pequeno, com 1,1% do território. E queria homenagear, dentre todas as excelências, 2. Nós conseguimos, e está aqui o Everton, não que ele seja o melhor,
mas ele assegurou as condições para que Santa Catarina seja o maior exportador de suínos. E não é o suíno vivo, é o suíno trabalhado. Portanto, ele contém ali valor agregado, tecnologia e uma poderosa agroindústria baseada na cooperativa, que eu acho que é um ganho ainda maior. É a parte social do capitalismo. A maior exportadora catarinense é a Aurora, uma cooperativa, sem prejuízo das empresas. Então, como é que nós chegamos a isso? Está lá o cérebro, que aparece é do Eliseu aquela frase, né? Muito apropriada, não foi nem com tanque, nem com trator, foi conhecimento. E conhecimento aplicado, não teórico. Né? Ficou na tese. Então eu queria homenagear os nossos lá, o presidente da EPAGRE do meu governo, que foi o Dionísio Bressan, especialista em arroz também, mas não foi só nesse caminho, e prestar uma homenagem pública, aqui deixar aqui registrado, quem criou a Acaresc, que atendia desde o começo aquela solicitação que a Tereza Cristina lhe fez, ficar perto do cliente, tinha tanto pesquisa quanto extensão. Então, o extensionista rural, o extensionista na área da pesca, nós tivemos também a Acarpesc. Então, a associação com os estados, ou seja, de maneira descentralizada, Santa Catarina soube fazer bem. Tivemos o concurso. Eu não posso dizer que os melhores bagatoli ficaram em Santa Catarina. Alguns mais ousados foram para longe e são bem-sucedidos para o orgulho nosso. Mas eu queria voltar aqui e terminar a minha palavra. O bagatoli é o exemplo vivo disso. Foram as oportunidades de, num pequeno território, se fundar uma prosperidade na pequena propriedade que nos deu uma marca diferente em Santa Catarina. O mais expressivo índice de Gini em matéria de distribuição de propriedade é o de Santa Catarina. Então eu queria homenagear o Glauco Olinger. O Glauco Olinger completou 100 anos. E, por incrível que pareça, o livro dele, que ele está publicou agora na virada do ano, é sobre a água, o patrimônio da água. Então você vê que o sujeito que nos ajudou a desenvolver a fruticultura, vinhos de altitude, que hoje nós nos gabamos um pouco deles. Enfim, a diversidade da nossa produção primária e também do peixe, do pescado. Eu queria concluir dizendo que, assim como nós homenageamos a Embrapa, nós temos o dever em Santa Catarina de agradecer e lembrar não só dos atuais, que estão tocando muito bem, mas a pessoa do Glauco Olinger que sintetiza isso. Mais de 100 anos de idade, pensando, escrevendo e ainda contribuindo para que a gente tenha esses cuidados de sustentabilidade e de tecnologia na agricultura no nosso modesto estado de 1,1% do território brasileiro, mas que consegue acompanhar esse esforço para que o Brasil seja como é o melhor. Parabéns a todos e uma salva de palmas pelos primeiros 50 anos.